Graças para nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Tudo bom? Boa tarde. Amados, hoje eu vou refletir a respeito da influência de Deus em nossa vida. Deus e ser humano, enfim. O que é a importância de Deus? O que é o significado de Deus para nós? Antes eu vou fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado. Sim, Tu és um Deus, o único Deus. Que criaste todas as coisas, o único que existe, que é, que foi, que será, enfim, o alfa, o ômega, o início, o fim. És Tu, todo-poderoso, o Altíssimo, rico em amor, em bondade, em generosidade e poder. Sim, entregou Seu Filho, sem pecado nenhum, para morrer por muitos pecadores, para que nós aqui fôssemos salvos. E tão grande amor. Senhor, suplicamos a Ti, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, derrama a graça do Espírito Santo agora, Senhor, e fala conosco, Deus. Fala conosco, toca no nosso coração aquilo que Tu quer, Senhor, revelar a nós. Escreve na tábua do nosso coração aquilo que Tu quer que saibamos. Planta em nosso coração, Senhor, uma semente capaz de germinar, crescer e gerar frutos, ó Deus. Graças Te damos, Deus de amor e bondade. Glórias a Ti, é o que Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus. Galerinha, vamos... Separei um texto aqui, ó. Separei dois. Primeiro lá em Jó, livro de Jó, 14, capítulo 14, de 1 a 12. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo? Quem pode tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites, além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como o trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas a árvore mesmo cortada voltará, segundo ele, que voltará a brotar, olha. Se suas raízes envelheceram na terra e o seu tronco morrer no chão, a árvore cortada, a raiz envelheceu, sabe que a raiz é que manda a umidade. A raiz envelheceu, né? E o seu tronco morrer no chão. Olha que ele fala. Ao cheiro das águas brotará. Das águas. Espírito Santo. Das águas brotará. Ao cheiro. Nem é orvalho, é cheiro. É H2O, digamos assim, em forma de vapor, mas nem se vê, nem vê as gotículas do cheiro da água. Uma partícula bem pequenininha do Espírito Santo é a água. Tem a propriedade de um rio cheio de água. É H2O. Tem a mesma propriedade. Humildade, amor, frutos do Espírito Santo. Paz, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Enfim, uma gotícula tem essa propriedade, assim como o rio tem essa propriedade. Tá. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Como a planta nova dará ramos. Mas se alguém morre e fica prostrado, o ser humano expira, e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, e o rio esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Ser humano
Não pode nada. A gente não pode nada. A gente veio do pó, a gente vai voltar a ser pó. Se não é Espírito Santo, a gente não faz nada. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Para o homem é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Vou ler outro texto aqui, olha. Ezequiel 37. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Sequíssimos, será que podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize que esses ossos, para esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne. Sobre vocês os cobrirei de pele. Porém vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Oh, quem é que pode isso? Só o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. O Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, que quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os restabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Tá vendo? O que eu estou falando? O homem é impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Você já viu alguém ressuscitar? Sim, há muitos relatos sim de ressurreição, mas pegar osso assim e falar: ossos, fala o seguinte: esse esqueleto aí ó, que está, sei lá, 1000 anos, junta aí, começa a ter carne, tendão, depois manda o Espírito nele aí e já vira um exército. Para Deus é possível. Se está escrito aqui, é possível. Não tem nada impossível para Deus. Nada. Para Deus nada é impossível. Até para a imaginação do homem é impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Nada. Quando é nada, nada. Tudo é possível para Deus. É o Criador. Sabe, tem uma galerinha aí que talvez perdeu a esperança de tudo. Sabe? São tempos difíceis, sim. São tempos difíceis. Mas para Deus nada é impossível. Tá, eu vou dar o meu testemunho aqui, ó.
Vou falar de mim um pouquinho, quase nem falo, mas hoje eu vou falar, mas não é por causa de mim não, por causa de muitos aí que talvez estão sem esperança e talvez não soam. Esse texto assim talvez não toca. Enfim, é para tocar, mas talvez não toca, porque realmente quem está em si, sabe, perdeu a esperança, talvez tenha que ver um relato de alguém que passou por isso, né? Algo semelhante. Olha, gente, eu vou falar da minha vida um pouco. Vou ser bem breve, mas pretendo falar bastante coisa importante aqui. Eu era uma pessoa muito ruim, egoísta, né? Mesquinha, orgulhoso. Sabe, adolescente? Quando adolescente, sim, naquela época lá, acho que muito tempo atrás, nem lembro, acho que em 1990, sei lá, mais ou menos, sei lá, muito tempo. 95, mais ou menos. Tinha aquelas marcas lá de roupa cara. Pensa num carinha que só queria andar lá só pra mostrar. Andava com esses tênis caros só pra mostrar. Pensa num carinha vaidoso, orgulhoso, metido, vazio, mesquinho. Era eu. Eu não me orgulho disso, mas tive que passar por tudo isso e também tive que passar por muito mais para estar aqui. Não digo que eu sou muita coisa, mas, sabe, hoje eu consigo sorrir, gente. E graças ao amor de Deus. Não foi internet, não foi artifício humano que me fez sorrir. Foi igual foi isso aqui, ó, ossos ressequidos. Voltaram a ter vida. Foi a graça de Deus, Espírito Santo. Eu clamei no meu quarto ali a Jesus, a graça do Espírito Santo. Eu clamei ao Pai em nome de Jesus, a graça do Espírito Santo. E como Ele é fiel e fala, olha, vós que sois maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que vos pedir. Gente, tem que pedir, poxa. Ele tá vendo que você tá passando situação difícil, né? Tá chorando, tá angustiado, enfim. Mas você tem que pedir, tem que fazer sua parte também. Todos os milagres da Bíblia, sempre a primeira parte veio daquele que recebeu o milagre. Sim, seja tocar, ou seja se aproximar, ou seja pedir, ou clamar, ou seja descer o paralítico na casa lá, enfim. O primeiro passo foi do humano, para demonstrar o interesse mesmo, o real interesse. Então peça. Vou falar da minha vida. Tá. Olha, vou ser sucinto. Sim, eu sempre, quando eu era adolescente, muito orgulhoso, sabe? Sabe quando as pessoas são assim orgulhosas, mesquinhas? É porque realmente não tem muita, talvez, bagagem de vida para formar uma consistência de amor. Na verdade, tá tudo meio bagunçado assim, sabe? Não sabe o que é amor, não sabe o que não é, sabe? Não é que para criança passar a ser bom ela tem que ser ruim? Para ver, olha, eu fui ruim, mas eu não quero ser ruim, eu quero ser bom, eu escolho ser bom. Assim era eu. Fui ruim, muito ruim, muito ruim. 2005, quando eu comecei a faculdade. Engenharia Mecânica, Cefet, em Curitiba. E pensa num adolescente mesquinho que daí fez o cursinho aí, tá, entrou na faculdade, mas vazio. Não tinha preparo emocional, quem dirá espiritual, né? Porque sim, os dois estão vinculados. O espírito com o coração está vinculado, né, com a alma. Mas não tinha esse preparo, enfim. Né? Tá. Primeiro dia de aula. Sei que eu ingressei no segundo semestre, né? No segundo semestre lá em agosto, julho, mais ou menos. Acho que julho. Nos primeiros dias, na primeira semana de aula, tinha uma matéria chamada Educação Física. Não sei por que razão, sim, consigo entender hoje, mas até aquele ponto não entendi a razão. Mas hoje eu entendo qual é a razão. Como fechar esse quebra-cabeça. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, a aula de educação física, né? As primeiras aulas, a primeira aula, inclusive, de educação física era medição do corpo. Onde
eles, digamos que, obrigaram, né, praticamente, porque fazia parte da nova e da nota e continuidade da matéria, para que a medição do corpo fosse feita, tinha que estar só de roupa debaixo, né? E assim, naquela época eu era muito inseguro, porque geralmente quem é mesquinho, quem é orgulhoso, quem é vaidoso é inseguro. Quem julga, se julga também. Quem critica, critica-se também. E assim inseguro eu era, né? Com relação à minha fisionomia, né? Tá, foram talvez 40 minutos, meia hora de humilhação ali, enfim, eu me humilhando, sabe? Eu me humilhando e sentindo aquela angústia, né? Dia seguinte, aula de cálculo. Estava sentado na primeira carteira, porta do lado desse lado, estava sentado na primeira carteira do meio, do lado desse lado que tinha uma porta que estava aberta. Acho que era professor Carlos Magna, enfim, não vou ficar citando nome, mas enfim. Aula de cálculo 1. Daí começou a passar a galera, ficava olhando ali, tá dando risada, falei, sei lá. Não é que eles pararam todo mundo assim, ó, na porta ali e começaram a caçoar em mim, daí começaram uns a baixar para caber mais gente e ficava tudo olhando e eu saía para outro entrar assim para tirar sarro e apontava para mim. Eu não entendi aquilo naquela época, mas hoje eu entendo. Não acontece nada sem o propósito de Deus. O propósito de Deus é que eu estivesse aqui hoje. Para que eu estivesse aqui hoje, precisava ter passado por aquilo. Sabe, olha, eu só vou resumir. Foram lá no Cefet lá, foram 6 anos até 2011 mais ou menos, torturosos, todos os dias. Por quê? Eu me torturei, eu me isolei, começava a mentalizar que eles estavam me perseguindo, qualquer risada que eu ouvia achava que era de mim, me isolei. Se eu te falar que eu andava só assim, ó, se eu te falar que para assistir a aula de engenharia mecânica é difícil, gente. Sabe como é que eu assisti a aula? Assim que eu assisti a aula, não tinha coragem nem de olhar para frente. Tanta tortura psicológica que eu me impunha. Sim, eu era humilhado, mas eu me fazia motivo de humilhação também. Porque, claro, como eu reagia de forma muito sofrida diante daquela situação, as pessoas pisavam e humilhavam mais ainda. Eu era perseguido, sim, era humilhado, tiravam sarro de mim. Só que eu, no meu mundo, transformava nisso em algo muito maior. Sim, se eu tivesse preparo emocional e espiritual, não seria tanto problema. Desde o início não seria problema. Mas foi preciso eu passar por tudo isso para que eu fosse humilde. Quando tem uma pedra dura, grande, você tem que arrebentar, moer ela mesmo na marreta mais pesada para tornar pó. Minha vida nada mais é que foi de uma marreta. Sim. Sabe? Graças a Deus ele sempre esteve comigo. Nunca me deixou. Já subi em beiralzinho de sacada para se jogar, mas Deus vinha e falava, não. Olha, vi a imagem da minha mãe chorando. Não tinha coragem. E outras vezes também que Deus também agia da mesma forma sobrenatural. Deus sempre me guiando. Mas eu tive que passar por tudo isso para moer mesmo, para ficar pó, moído. Como que, sabe? E graças a Deus, sim, graças a Deus, eu sempre busquei a religião. Sempre, eu sozinho, sabe? Eu sempre, sozinho, sempre nessa minha vida fui sozinho. Buscando a religião, buscando a psicóloga, buscando tratamento. Sempre busquei sozinho. Mas graças a Deus me conduziu. Olha, só para você ter uma ideia, lá perto de onde eu morava, lá tinha uma igreja chamada da Bom Jesus. Eu ia na missa todo dia, 7 horas da manhã. Quando eu era católico, hoje eu sou evangélico, né? Mas quando eu era católico, eu ia na missa todo dia, 7 horas da manhã.
Para quê? Buscar. Estava em busca já de uma melhora. Era uma busca longa, porque eu era muito orgulhoso. Então tinha que moer bonito mesmo. Tinha que passar aquele rolo compactador lá e moer mesmo. Como moeu mesmo. Hoje eu sou moído. Graças a Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo não entra em pedra. Em coração orgulhoso ele não entra. Precisou fazer tudo isso para que há uns 8 meses atrás eu ouvisse falar num derramamento que eu estava vendo e um impulsionamento para as pessoas buscarem oração. Olhe, foi sugestionado, olhe, entre no seu quarto, fale com Deus no secreto e Ele te responderá. E assim foi feito. Entre no meu quarto todo dia de madrugada e Ele vem. E Espírito Santo, algo inefável. Mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque há esperança na sua vida. De ossos secos, ele faz um exército. De galhos secos cortados lá jogados longe do rio, o cheiro da água do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo, o cheiro da água, faz brotar rebentes como uma planta nova. Tem esperança. Basta o quê? Sim. Se você já está quebrantado, como eu imagino que muitos estão sofridos, mas talvez não estão achando o caminho para resolver tudo isso. Entre no seu quarto, no seu secreto, feche a porta. Fale com ele, não precisa nem falar muito alto não, fale no seu coração, olha. Se você quiser ficar de joelhos, sentado no chão, sei lá, né? Mas fale com ele no seu coração, Senhor. Poxa, tem visto, Senhor, o quanto eu tenho sofrido. Sim, no passado eu errei muito, mas eu estou decidido a não errar mais. Eu preciso de Ti. Eu ouvi dizer que só Tu pode fazer de ossos ressequidos virar um exército. Só Tu pode ver galho seco com o cheiro do vento criar vida. Por favor, Deus, suplico a Ti em nome de Jesus Cristo. Derrama a graça do Espírito Santo sobre mim. Transforma a minha vida. Cura minhas feridas, revoluciona a minha vida, Senhor. Eu já não aguento mais viver assim, Senhor. Vem, Senhor, por favor, Deus. Faça isso. Faça isso. Olha, Deus não é homem para mentir. Se está escrito aqui, é verdade. Eu sou testemunha disso. Eu vivo isso, vivo isso dia a dia. Vamos fazer uma oração. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, Deus bondoso, rico em amor, em bondade e misericórdia, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Senhor, suplicamos a Ti em nome de Jesus Cristo. Derrama a graça do Seu Santo Espírito, Senhor. Vem, Senhor, como uma brisa suave, como um vento impetuoso ou como um fogo abrasador. Vem como folha do Seu agrado. Tu conheces a vida de cada um que está aqui nessa oração, assistindo esse vídeo, conhece desde quando eles estavam no ventre da mãe e tu tinha planos para eles. Sim, talvez tudo o que eles passaram foi preciso para que tivessem quebrantado, foi preciso porque talvez esse era o processo de quebrantamento para se tornar pequeninos e reconhecer que só Tu, Senhor, só Tu podes fazer o que o homem não pode fazer. Para Tu nada é impossível, Deus. Senhor, eles estão suplicando a Ti, Pai. Derrama a graça, Espírito Santo, sobre eles, ó Deus. Tem compaixão, faz conforme está escrito na Tua palavra, ó Deus. Sim, como Tu mesmo disseste. Se vós que sois maus sabem dar coisas boas, vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem, Senhor. Sim, Deus, olha, Senhor, estão pedindo. Age conforme a Tua palavra, Deus, suplico a Ti em nome de Jesus, ó Deus, derrama profundamente Espírito Santo sobre eles, transforma a vida deles, Senhor, suplicamos a Ti em nome de Jesus, Senhor. Certo que Tu és um Deus bom,
Um Deus todo-poderoso, um Deus generoso, compassivo, tem compaixão, rico em misericórdia. Certo que tu não ficará parado. Sim, Deus. Graças te damos, porque houve essa oração justa, Deus. Graças te damos, Deus. Amém. Deus abençoe todo mundo, galerinha. Com Deus. Um abraço.